O tema da nova evangelização motiva a proposta que fazemos de descoberta de um documento, a Carta a Diogneto, um documento do século II, que ao longo destas semanas temos estado a apresentar aqui nesta rubrica O Passado e o Presente, ou melhor, que o Sr. Manuel nos tem estado a apresentar. Muito obrigado, Sr. Manuel, obrigado por estar uma vez mais connosco. O gosto é todo meu. Para, de facto, encontrarmos as fontes, nomeadamente esta carta que vai sendo, vemos aqui em cada semana, uma inspiração para a evangelização nos dias de hoje. E assim deve ser, Paulo. Assim deve ser, e com certeza que os telespectadores que têm seguido o nosso programa têm redescoberto, com todos nós, um texto extremamente inspirador. Portanto, nós estamos no final do século II, há um autor cristão, que não sabemos quem é, que escreve a um pagão, chamado Diogneto, e que lhe apresenta o cristianismo. E nós hoje estamos no século XXI, no século II, Alexandria, século XXI, Portugal, realmente e aparentemente tão longe, mas tão perto, não é? Com essa mesma preocupação de apresentar o Evangelho também. Exatamente, e por isso que é isso que se pretende com a nova evangelização. Então vamos à seiva inicial, vamos àquilo que é verdadeiramente cristão, retintamente cristão, e que hoje está tão disponível também. O trecho de hoje da Carta a Diogneto que nós vamos ver é um trecho que acentua aquilo que é mais de acentuar no cristianismo em qualquer altura e mais convincente no cristianismo. Trata-se da bondade. Da bondade. Nós temos, enfim, com a filosofia, aqueles transcendentais, aquilo que no ser humano, de alguma maneira, vai além dele e o chama sempre e o define constantemente em torno de coisas como a verdade, como a bondade, como a beleza, não é? Mas o transcendental bondade, julgo eu, que é a chave da questão. Porque a própria verdade se define no bem e o bem é belo. Aquele trecho de um grande autor, felizmente vivo, o Cardeal Martini, italiano, que uma vez comentando uma passagem de Dostoiévski, em que um dos autores de um dos seus romances diz que a beleza salvará o mundo, e depois comentando isto, o Cardeal Martini diz a beleza que salva o mundo é exatamente a beleza do amor. O amor que esplende de tal maneira que acaba por preencher a própria dor e por salvar a própria dor. Bem, ora, a bondade é efetivamente a verdade do Deus cristão, porque um autor do Novo Testamento, um século e tal antes do autor da Carta a Diogneto, já tinha dito, na primeira carta de São João, que Deus é amor. E que quem ama conhece a Deus e quem não ama não conhece a Deus. Portanto, nós, em Jesus Cristo, percebemos que a verdade de Deus é a relação que Jesus tem com aquilo a quem chama o Pai, não é? E que a partir daí se alarga a todos aqueles que são criaturas do mesmo Deus, não é? Portanto, o amor é a verdade de Deus e, portanto, o amor é a verdade das coisas. E isto não era assim nada líquido na sociedade pagã. Pelo contrário, até parecia que a força é que era a verdade, não é? O Império impunha-se pela força. Essa força depois tinha uma expressão jurídica, que é uma grande criação do Império Romano, que é o direito, não é? A norma geral a que todos se submetiam, uma fonte única da autoridade. Mas para o cristianismo, não. Aquilo que verdadeiramente une, muito além da força e muito além do próprio direito, porque dará alma ao próprio direito, é o amor. E esse trecho eu peço ao Paulo para ler, porque é precioso. Se o amares a Deus, serás imitador da sua bondade. E não te admires de que o homem se possa tornar imitador de Deus. Ser feliz não consiste em tiranizar o próximo, nem em sequer possuir mais do que os mais fracos, nem em ser rico e violentar os inferiores. Na verdade, é imitador de Deus aquele que carrega com o fardo do próximo, e naquilo em que ele é superior, deseja beneficiar o outro inferior, e possuindo as coisas que recebeu de Deus, distribuindo-as generosamente pelos necessitados, torna-se Deus dos que a recebem. É um trecho magnífico, não é? E absolutamente cristão, porque isso é o ensinamento de Jesus Cristo, isso é a prática de Jesus Cristo, isso é a prática dos cristãos legítimos desde o princípio. Porque o autor, São Lucas, dos Atos dos Apóstolos, continuando o seu Evangelho, que é um Evangelho repassado da misericórdia, em que Jesus Cristo é apresentado no Evangelho de Lucas, sobretudo nesta dimensão misericordiosa da proximidade com todos, com os simples, com os humildes, com os marginalizados até, depois prossegue os Atos dos Apóstolos, para mostrar que na Igreja
se verifica aquilo que em Jesus Cristo começou. E quando ele define a Igreja, a comunidade de Jerusalém, é assim, tinham tudo em comum, ninguém chamava seu ao que tinha, mas era em benefício dos outros que o dispunha, um só coração, uma só alma, não é? Portanto, isso é a definição da comunidade cristã. E é aquilo que hoje, na nova evangelização, se tem que, sobretudo, apresentar nas famílias cristãs, nas comunidades cristãs, em qualquer manifestação da Igreja. Portanto, do conjunto, da Assembleia, daqueles que são convocados por Jesus Cristo para que o seu Evangelho continue a ser, efetivamente, Evangelho. Uma boa notícia para todos. E esta lei é aquela que depois se foi perpetuando na vida cristã. Enfim, temos falado já nos programas anteriores como o cristianismo se demonstrou como a alma do mundo, enfim, vimos no último programa, e outras concretizações do Evangelho, mas também no que diz respeito à caridade, e sobretudo aí. Porque não foi só em Jerusalém, não foi só nessa primitiva comunidade cristã. Era nas comunidades cristãs, na sua hospitalidade, na sua disponibilidade. Quando nós chegarmos ao século IV e o cristianismo se puder assim organizar mais livremente, é também no aspecto da caridade. Há um autor famoso de teologia, mas também de prática, que foi Basílio Magno, não é? São Basílio, século IV também. E ele, que era bispo de Cesareia, e lá, na sua Cesareia da Capadócia, faz a sua igreja, faz, enfim, as suas casas, mas também a sua casa da caridade. A caridade, o seu hospital, no sentido antigo de hospício, de hospedagem, de tratar de tudo aquilo que era necessário. E essa cidade de Basílio, né, acaba por ser também o molde de muitas outras coisas que acontecerão em termos de caridade cristã. E seria, enfim, muito vasto apresentar esses vários indícios de como a concretização do cristianismo é sempre a concretização da caridade, do cristianismo legítimo. Eu queria até retomar aqui um trecho notável do atual Papa, do Papa Bento XVI, a sua primeira encíclica sobre a caridade, e em que diz exatamente: Deus é caridade, Deus é amor, é o nome que ele escolhe, tirado da primeira carta de São João, como vimos, e em que ele, digamos, dá as 3 notas distintivas da caridade, e da caridade cristã, aquilo que marca a caridade cristã. E a primeira coisa é ela ser imediata. O Papa glosa aquela parábola do bom samaritano, e a partir daí a caridade cristã também é ajudar quem precisa. Estava ali aquele homem na valeta, na parábola do bom samaritano, e eu fui tomar conta dele. Portanto, é ser imediata. Depois é ser independente. Não é por pertencer ao grupo A ou pertencer ao grupo B, não é para, enfim, ir para adiante ideologicamente, porque há, assim, uma grande maneira de organizar o mundo. Não, ela é independente de qualquer espécie de ideologia que se apresente. É imediata e independente. E depois é gratuita. Continua o Papa. É a terceira característica da caridade cristã. Imediata, independente e gratuita. Porque ela nem sequer se exerce para fazer proselitismo, para fazer mais cristãos, para trazer mais gente para o cristianismo. Não. É porque o bem fala por si. E Deus é assim. Deus é absolutamente gratuito, porque oferecendo-nos constantemente a vida, não se impõe, propõe-se como uma vida em abundância, diz Jesus Cristo. Não é? Curioso é o critério da imitação de Deus, da imitação de Cristo, ser colocado de facto aqui neste aspecto da bondade. Exatamente. Portanto, mais do que qualquer aspecto doutrinal não, ou mas moral. Essa aqui é a doutrina. Essa é a doutrina. Como eu dizia no princípio da nossa conversa, os transcendentais, não é, da verdade, da bondade e da beleza, eles resolvem-se na bondade. Porque a verdade é a bondade. Havia um grande autor do século XX, o apóstolo dos leprosos, o Rodolfo Leroux, um dos livros que ele tem, exatamente, a única verdade é amar. Porque nem outra coisa se tira de Jesus Cristo. Mas um amor ativo, não um amor, enfim, disperso, nem muito menos um nome bonito para uma coisa feia, não é? É uma verdade de uma vida partilhada, não é? E isso é que é amor. Aí se escreve também aquele desafio de Bento XVI, aqui no Centro Cultural de Belém, para cada artista, no caso, tornar as suas vidas lugar de beleza, não é? Lugar de beleza, porque são uma partilha de dons. Dons que receberam e dons que partilham. E na bondade está a beleza. A beleza é o esplendor da verdade. E a verdade tem como substância o amor. E assim é desde há 2000 anos, pelo menos. Mas precisa de voltar a ser, e de ser cada vez mais. E por isso nós retomamos aqui estes desafios, no caso, que é a Carta ao Diogneto, que temos estado a apresentar. Um trecho magnífico. Sermos imitadores de Deus e da bondade de Deus. Voltámos a encontrar-nos Deus de São Manuel para um último programa em que nos inspiramos desta Carta a Diogneto para encontrar critérios de nova evangelização nos dias de hoje.
Obrigado.